O capítulo 1114 finalmente chegou. E se a gente achou que o capítulo 1113 seria o capítulo da revelação e nada superaria, esse novo capítulo veio pra calar a boca de todo mundo que tá falando isso, inclusive eu. Muitas revelações, muitas coisas muito legais, e é esse arco de Egghead se tornando um dos melhores da obra. E sim, tamo aqui, ó, cenarinho novo, que maravilha. Infelizmente não dá pra ver tudo, eu acho, né, com perspectiva, porque, né, a câmera é meio ruim, tem que ajeitar ainda a iluminação e tal, mas vamos indo. E para as pessoas que me ajudaram a construir esse cenário aqui, vocês sabem quem vocês são, muito obrigado. Porém, antes de começar o vídeo aqui, um papo sério. Obviamente você sabe o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, toda a catástrofe que tá acontecendo por lá, e é até irônico, né, o One Piece tá passando por esse momento do papo de inundação e enchentes, e isso tá acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Então tá aqui na tela o QR Code do SOS Enchente, que é, né, o órgão mais famoso que está lidando com tudo isso. É um QR Code confiável, um Pix confiável. Saiba que o dinheiro que você está disposto a doar será bem utilizado, será para salvar e ajudar as pessoas que estão precisando. Vou botar aqui na descrição também a chave e tudo mais, tudo bonitinho. Eu só não posso botar link porque o YouTube é esquisito quando bota link e tal. Mas, cara, se você tem R$1, R$2, R$100, doe. E se você não tem nada para doar, divulgue. Não interessa se você tem 10 seguidores. Pelo menos uma pessoa pode ver e pode tocar o coração dela e ela doar. Então, assim, não tem desculpa. Agora é hora de todo mundo se unir e se ajudar para que o Rio Grande do Sul fique melhor. E se você tá vendo esse vídeo e é gaúcha do Rio Grande do Sul e tal, e foi afetado diretamente por essa catástrofe, olha, eu nem consigo imaginar o que você deve estar sentindo, o desespero de perder casa, perder família, entes queridos, amigos. Mas saiba que o Brasil está, meu irmão, junto para ajudar, para doar, para se fazer presente. E se você está vendo esse vídeo aqui para tirar sua cabeça disso, ter um pouco de alento, saiba que vai ser muito especial para mim. E agora vamos para análise. O capítulo começa de onde o outro terminou, com a mensagem chegando no mundo e a gente vê a base da marinha, Marineford, e os marinheiros reagindo a isso, inclusive a Kaino. Sério, mas não do jeito que ele fica, né? Sério e puto. Parece que ele tá mais reflexivo aqui, o que é bastante interessante. Depois disso nós vamos para Mocktown, em Jaya, onde a gente vê um grupo de piratas rindo pra cacete com a anunciação do Vegapunk, o que parece ser uma constante nessa cidade, né? Todo mundo desacreditar até que aconteça. Pra você que não lembra, Jaya é onde o Luffy pegou o Knock Upstream e foi pra Skypiea, e era um lugar onde todo mundo achava maluquice uma ilha do seu existir. Além disso, a gente vê que o Denemu está marcado ali pela Jolly Roger dos piratas Don Quixote, o que é interessante, né? Já que os piratas Don Quixote estão todos presos, é legal ver que eles ainda detêm algum tipo de influência mesmo estando encarcerados. Depois disso a gente vai para Water 7, na qual a gente vê que a maré tá tensa por lá, e é dito que se ele estivesse falando apenas da cidade, Water 7, se ela inundasse, ele acreditaria na hora, mas o mundo inteiro é meio maluquice. E agora a gente vai, meu irmão, puta que pariu, muito obrigado. A gente vai para Impel Down para ver o demônio celestial. E ele fala a verdade pro Magellan. O que você fará se a prisão inundar completamente? Afinal, Impel Down é uma prisão submarina, ou seja, é óbvio que ela seria extremamente afetada por essa inundação. E o Magellan fala que, realmente, ele tem um ponto. E com apenas aquele aumento de 1 metro, várias celas já foram afetadas. Quantos metros seriam necessários para cobrir o mundo todo? E o Doflamingo fala que a maioria das áreas urbanas estariam condenadas com apenas 5 metros. Então, talvez devêssemos evacuar. E ele fecha com a frase: sempre podemos ir para algum lugar mais alto. Não é de hoje que Doflamingo tá querendo, né, fazer algum movimento contra a Terra Sagrada. Até porque ele decidiu ter o Law por perto, porque ele sabia que a Ope Ope no Mi era a chave para desvendar o tesouro da Terra Sagrada. O que não parecia ser diretamente ligado com a imortalidade, esse poder único que a fruta tem, mas sim com alguma outra coisa que não foi muito bem estabelecida. Mas ele falando isso, eu acho que dá pra ver que é uma dica de que Doflamingo não vai ficar muito tempo nessa prisão, porque a gente sabe lá atrás que o Weevil também tá em Impel Down e que o Marco e a Miss Buckingham estão indo salvá-lo. E aí a gente pode voltar para aquela teoria que eu fiz há muito tempo
atrás de Impel Down 2, na qual a Cross Guild iria ajudar. Depois disso a gente vai para a Ilha dos Homens Peixe, onde Shirahoshi e o Rei Netuno estão falando dessa parada e estão achando isso muito surreal. Posteriormente nós voltamos para Egghead, com os marinheiros preocupados e falando que Vegapunk vai criar um caos no mundo. Com o Gorosei ouvindo que o Vegapunk tá falando, eles veem que agora é hora de agir. Erradiquem todos os Dendemush. Na verdade, erradiquem com todas as formas de vida que vocês possam sentir. Lidaremos com as consequências mais tarde. Nisso eles saem para tentar capturar a fonte dessa mensagem e também a gente vê a York ali perdidinha da Silva. E depois disso a gente vê uma previsão do Vegapunk, dizendo que daqui a alguns dias, no caso, alguns dias depois de ele gravar o vídeo, um terremoto excepcionalmente cruel iria abalar todo o planeta. E isso aqui é bem interessante, guardem essa frase. A gente vê Smurf e Mondor reagindo também a isso e falando que ele previu o terremoto de hoje. Vegapunk continua falando que após essa calamidade, o nível do mar do mundo subirá 1 metro. Diversas ilhas se tornarão inabitáveis. E a gente vê isso realmente acontecendo ao redor do mundo. E ele fala que se isso não acontecer, simplesmente ignore a mensagem dele. E a galera vê que, bom, é verdade. E a gente vê Hashinosu com o Kuzan, já remendado com a sua luta do Garp, também reagindo a tudo isso. Porém, Vegapunk continua e fala que se isso realmente acontecer, então prestem atenção. O terremoto que eu previ não pode, estritamente falando, ser considerado um fenômeno natural. Então a gente tem a grande revelação. Como ele previu que o tal terremoto iria acontecer? Porque os Gorosei falaram que eles precisariam utilizar a Mother Flame e aquela arma que destruiu Lulusia. Ele sabia que com o uso dessa arma e a erradicação de uma ilha inteira, o nível da água iria subir. Portanto, por isso que não é um fenômeno natural, é um fenômeno causado pelo governo mundial, pelos homens, digamos assim. Saturno, entendendo para onde essa conversa vai, começa a rebocar os chapéus de palha, mas ele não quer derrotar ou matar qualquer um deles, ele só quer seguir para tentar achar a fonte da transmissão. A transmissão continua e Vegapunk começa a falar daqueles 2 pecados que ele falou no último capítulo, aonde o primeiro seria a busca dele por uma fonte de energia infinita. Ele queria com isso levar o mundo a um futuro mais brilhante. E nessa hora Saturno reboca uma parede e vê perante ele a Mother Flame. E Vegapunk conclui que a busca pela energia fez ele voar muito perto do Sol, com a gente vendo esse tonel aonde a Mother Flame está, realmente uma chama dentro de um tonel de água, pelo que parece, e o Saturno tentando destruir tudo que vê pelo caminho. E a Mother Flame se parece muito com uma espécie de dispositivo que estava na história de capa do Enel. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre a história de capa completa do Enel, vá lá ver, porque ela é muito, mas muito importante, e é meio doido eles não terem adaptado isso pro anime, e isso já imbica em inúmeras teorias, porque nessa história de capa falava ali que o povo da Lua, por causa de falta de recursos, teve que ir para o planeta azul, e tem todo aquele aparato que parece um chapéu de palha de cabeça para baixo, eles vão no que parece ser uma nave que muita gente tá falando que é Uranus, ou a arma em si que destruiu Lulusia, e a Mother Flame realmente é uma fonte de energia, é a fonte de energia que o Vegapunk tentou fazer, que não é infinita, porque esse é o maior sonho dele. Depois disso, a gente vê o robozão andando por Egghead aparentemente sem rumo, e os marinheiros tentando mandar chumbo contra ele e nada acontece. E depois disso, a gente volta pro núcleo Dory, Brog e Luffy, fugindo do Orkuri. E aqui conclui a frase: eu não deveria ter me precipitado para entender a direção que o mundo está tomando. E agora, meu amigo, o bagulho fica sério, porque Vegapunk fala na transmissão período entre 900 e 800 anos atrás. Longo período de um século que a maioria considera uma parte em branco na história, onde a gente vê a Terra Sagrada e principalmente Imu reagindo a isso, aparentemente, sem falar nada. A gente vê os dragões celestiais falando: ah, vai tomar no cu, pô, cadê os marinheiros dessa merda? Ficam ali basicamente gritando contra a transmissão, onde Vegapunk fala sobre o tal século perdido.
perdido. E nisso a gente vê aquela dragão celestial que apareceu em Sabaody, né, irmã do Charlos, e os dragões celestiais querem executar o Vegapunk, quer torturar ele, e ela em específico fala ali o século perdido, do que ele tá falando. E aqui é meio ambíguo, a gente tem que ver a tradução certinha depois, quando sair oficialmente, mas não dá pra saber se ela não conhece o século perdido ou ela não consegue ver a ligação do século perdido com esse aumento do nível do mar. Eu acho muito difícil o dragão celestial não saber o que é o século perdido, mas do jeito que eles são tão incompetentes e tão mimados, eu não acharia impossível. Ele continua falando ali que ele conseguiu decifrar o passado, pelo menos os rutimentos dele, por meio dos famosos poneglyphs. E quando ele fala isso, a gente vai para Elbaf e vê agora Jaguar de Sal, bonitão lá, pegando um sol e rindo pra caralho. Como se ele já soubesse que esse momento alguma hora iria acontecer. A verdade viria à tona. Então a gente vai pra Orange Town, cara. Uma das primeiras cidades que a gente viu em One Piece. A cidade que tinha sido sequestrada pelo Bug, basicamente. E esse quadro é bom porque ele mostra o quanto que o mundo e a história do mundo é conhecida pelos outros. Onde a gente vê uma pequena criancinha comum falando que há muito tempo atrás 20 reinos se juntaram e criaram o mundo que conhecemos hoje. Então esse tipo de conhecimento existe e é senso comum, basicamente. Até mesmo crianças sabem disso. Agora, se o século perdido é algo que todo mundo sabe, acredito que não, porque o Vegapunk tá se dando o trabalho de explicar. A gente vê as guerreiras de Amazon Lily também reagindo a isso e o Vegapunk continua falando que essa prática de decifrar poneglyphs e encontrá-los é proibida. E isso se dá o seu segundo pecado. O pecado de trair o governo e estudar a série esquecida. Ele diz ali que ele foi capaz de decifrar essas pedras por meio dos ensinamentos de um grupo de arqueólogos do passado, vulgo Ohara, e que ele não se arrepende. Nesse momento a gente vai pro núcleo lá que estava enfrentando o Saturne, né? E eles percebem que as nuvens estão esticando. E é dito ali que se as nuvens esticarem, eles poderão ir pro mar. Eles não terão que varar a ilha. E a gente vê que isso tudo é graças ao sacrifício do Edson, que a gente já achava que tinha morrido antes, mas agora ele aparece aí se sacrificando. E esse final de arco aqui tem bastante sacrifício, né? Stussy, agora o Edson, ficando e se sacrificando, uma parada meio Bon Clay em Impel-Down. Vegapunk diz que não sabe tudo sobre o período de 100 anos esquecido, o século perdido. Então por isso, agora ele se concentrará nos fatos. E enquanto a gente vê o Brog falando pro Chapéu de Palha que algo é inútil, Vegapunk fala que a estreia dessa história nasceu 900 anos atrás, em um reino abundante e avançado. E assim como o lendário deus do sol Nika dos contos de Elbaf, ele também lutava com corpo elástico. Eles o chamavam de Joy Boy. Enquanto a gente vê o Luffy socando o Arcuri, tentando novamente fazer alguma coisa contra ele, e rapidamente vê que não dá certo, ele fica ali soprando a mão e o Dory e o Brog caem na gargalhada. E nos quadros finais, com o Luffy chorando de dor, ele foi o primeiro homem a ir aos mares, o primeiro a ser chamado de pirata. Eita porra. Agora finalmente temos a confirmação de inúmeras coisas. Nika, que tava aí com esse laço estranho com Elbaf, aparentemente, realmente é um deus do panteão da mitologia de Elbaf, da mitologia dos gigantes. E Joy Boy, aparentemente, foi o primeiro a comer a fruta Hito Hito no Mi modelo Nika. E ao que tudo indica, ele também foi um gigante, o que explicaria aquele chapéu de palha gigante em Marejou. E agora ele foi aqui confirmado como o primeiro pirata. Já tinha bastante teoria dizendo que o Joy Boy foi o primeiro pirata e tudo mais, não é algo novo, sendo que isso sendo agora comprovado canonicamente, significa que todos os piratas lendários que a gente conhece na lore de One Piece vieram depois de Joy Boy, ou seja, vieram depois dos 900 anos, depois do século perdido. Como por exemplo o Davy Jones, né, o cara que criou a Dave Back Fight, que a gente vê lá no arco do Fox, e muita gente fala também que ele foi um dos criadores de Hashinosu, a Ilha Pirata. E agora tudo começa a se conectar. Se ele era um pirata, isso consiste
de que ele provavelmente fazia coisas que piratas fazem, né? Saqueava, roubava, matava também, que seja. E, principalmente, tinha uma tripulação. E essa é a parte mais legal e essa é a parte que todo mundo vai teorizar sobre. Porque, por exemplo, agora faz muito sentido o sentimento que Zunisha tem por Joy Boy, de ser alguém da mesma tripulação. Provavelmente essas cicatrizes aí que o Gorosei tem é devido ao embate que eles tiveram com Joy Boy, com a galera dele lá no passado, né? Eu ainda acredito piamente que a galera do Gorosei é do século perdido, sim. Isso até explicaria a resistência que eles têm contra os socos do Luffy, né? Tudo bem que eles resistem a qualquer ataque, mas nesses últimos capítulos dá pra ver bastante que os socos do Luffy realmente não têm efeito e ele se fode ao fazer isso. Então é interessante, né? Se Joy Boy for um inimigo do passado, faria sentido o Gorosei e Mu ter feito algumas contramedidas contra ele. Se antes a gente achava que não vai ter muita coisa, não vai ter mais revelação do que a parada do mar e tal, já é muito bombástico. Parece que o Oda tá pouco se fudendo agora. O homem não tá poupando, ele tá revelando tudo que a gente queria, ligando vários pontos, várias peças se encaixando e cada vez mais perto a gente tá caminhando para uma Impel Down 2 e pra ver Deus e Enel novamente nessa trama maravilhosa. Temos que lembrar sempre, estamos na saga final. Agora não vai ter mais rodeio, amigão. E se os outros arcos da saga final forem tão fodas, tão bombásticos, tão dinâmicos quanto o Egghead está sendo, One Piece está caminhando para ser uma obra que vai fechar com chave de ouro, chave de diamante. Porque o sentimento que eu tô tendo com essa reta final é que o Oda realmente pensou em tudo. Não é tipo Lost, que os caras botaram um bando de mistério e não fazia ideia do que fazer com eles no final da série. Com certeza tem mais coisa aí pro Vegapunk revelar. O homem começou a falar do século perdido. Não teremos One Piece semana que vem, mas não sei o que vai ser do próximo capítulo. Talvez isso seja um gancho pra tentar um flashback ousado aí, um flashback do Reino Antigo. Seria foda demais. Mas talvez ainda não seja o momento, talvez ele ainda vá trabalhando as paradas e tal. Fazer o Vegapunk falar mais um pouco e também estabelecer direitinho o que tá acontecendo em Egghead, principalmente núcleos que não foram explorados nesse capítulo. Núcleo da Bonnie com o Sanji, quanto nos Juro, e também Zoro e Jinbe, aonde estão eles. Então assim, altíssimas expectativas para os próximos capítulos. Daqui pra frente a tendência é só melhorar até o fim desse arco de Egghead. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, me ajuda muito. Um agradecimento especial para Everton Silva, Otávio Caetano, Guilherme Paiva, Walisson Rodrigues, Atuza Bolini, Micael Batista, Tauá, Francisco Júnior, Gustavo Alves, Guilherme Matos, Guaxinim Gamer, Luiz, Victor Moser, Vinícius Lopes, Maze, João Pedro Kozlowski, Namikaze, Vascaíno, Kingo e Gabi. Muitíssimo obrigado pelo apoio, vocês são fodas demais, eles são os membros aqui do canal. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se estiver sobrando sua carteira, por favor, considere. E se você, ao invés de utilizar esse dinheiro para ser membro, para doar para o Rio Grande do Sul, eu aceito. O importante é ajudar, como eu disse no começo do vídeo. Doe para o Rio Grande do Sul, faça sua parte. Tchau, tchau.